graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um Atos 8. Convido você nesse momento a afastar o sofá da sua casa e liberar geral na presença do Senhor Jesus, amém? Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que
as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Boa noite, igreja. Mais uma noite juntos aqui no Atos 8, através do canal da nossa igreja. Hoje nós vamos trabalhar a continuidade do livro de Gênesis, capítulo 35. E antes da gente iniciar o nosso estudo, eu peço que você aproveite esse momento, pegue sua Bíblia, suas anotações e compartilhe também o link desse nosso estudo do Atos 8 com seus familiares, com seus amigos. Se você puder se inscrever no nosso canal, também se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações e que a gente possa promover o estudo da Palavra do Senhor através desse canal. Amém? Uma outra dica que eu sempre dou é que toda semana que se antever aquele capítulo, que se você puder separar um tempinho para que você possa se situar quais serão os pontos que a gente vai trabalhar aqui, ok? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma quarta-feira, por esse estudo. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra que chegou até nós. Senhor, nós te pedimos que Tu abençoe esse nosso momento, que Tu abençoe todos os lares onde esse estudo está chegando, que Tu abençoe os nossos membros, o nosso pastor, que Tu abençoe todo o pessoal da produção, Deus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pega aí a sua Bíblia, vamos para o versículo 1. Esse capítulo 35 de Gênesis, ele mostra a jornada de Jacó, que ele sai da cidade de Siquém, passando por Betel, até chegar em Hebrom. Então o versículo 1 ele traz o seguinte: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Esse capítulo 35 ele é cheio de detalhes, a gente vai tentar ler passo a passo ele.
E o primeiro detalhe que a gente vê aqui, bem importante, é o fato que Deus lhe apareceu. Então a gente sabe que lá de João 1,18 reforça que ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus apareceu a Jacó nesse capítulo 35 e também apareceu anteriormente no capítulo 28 de Gênesis. Mas ninguém jamais viu a Deus. Então o que é que esse ponto aqui traz? Que provavelmente quem apareceu para Jacó nesse ponto aqui, nesse período, foi o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que é a pessoa que tem essa missão, que teve essa missão de revelar o Pai para nós. Então tem esse ponto importante do capítulo 35. E a gente continuando aqui a leitura, a gente vai ver que nessa trajetória, nessa jornada de Jacó, teve várias aparições divinas, né? E essa primeira foi dada pelo seu filho Jesus Cristo. Betel foi a cidade onde Jacó, lá em Gênesis 28, colocou uma pedra como coluna. E lá ele fez um voto ao Senhor, dizendo que se Deus estivesse com ele durante toda a viagem, suprindo suas necessidades e o levando em segurança até a casa do seu pai Isaque, então ele faria do Senhor o seu Deus. Então o que a gente percebe aqui? Que desde o capítulo 28 de Gênesis até agora o capítulo 35, era como se Jacó ainda não tivesse Deus como seu Senhor. E aí ele fez um voto com o Senhor, que se Deus estivesse com ele em segurança, cuidando dele dos seus familiares e o trazendo de volta à casa do seu pai, ele o tornaria o seu Deus. Mas nesse processo, né, que ele fez, após ele fazer o voto e até ele cumprir e voltar para Deus, ele passou por vários episódios difíceis, fruto da desobediência que acarretou maldição sobre a casa dele e da sua família. Essa questão de Diná, a questão dos seus filhos mais velhos, Levi e Simeão, quererem fazer justiça própria pela irmã. Nesse capítulo 35, a questão de Rubens. Mas Deus fala a Jacó que ele se levante e volte a Betel, habite ali e faça um altar a Deus. Caminhando para os versículos 2 e 3, temos o seguinte: Então Jacó disse à família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então a gente percebe aqui que Jacó era conhecedor, tá, de que alguém na sua caravana, de que alguém da sua família possuísse algum ídolo estranho. Então ele tinha essa consciência de que desde lá da saída da casa do seu tio Labão, do pai de Raquel, das terras de Labão, quando ele sai, alguém trouxe isso com eles. A gente também percebe que existia uma cultura politeísta lá na terra de Labão. Então provavelmente alguém andava com algum ídolo dentro dos seus pertences. Mas agora nós temos Jacó, ele tenta reverter essa questão de maldição em bênção. Então ele muda de postura e ele agora tem uma nova consciência, né? Tanto para ele como para toda a sua casa. Então ele estipula que para que todo mundo pudesse estar diante de Deus e erguer um altar ao Senhor, e que se fosse aceitável, todos deveriam se livrar de todo tipo de deuses estranhos que eles porventura cultuassem. Eles teriam que voltar à obediência, quebrando essa maldição com a obediência. E todos aqueles que adoram o Senhor, eles devem ir até Deus adorando só ao único Deus e não dividindo a adoração. E assim eles deveriam se purificar antes, lavar suas vestes, como era de costume nos rituais de purificação dos hebreus, que se apresentasse diante de Deus com vestes limpas. Isso também a gente vê lá em Apocalipse, né, que quando formos passar a eternidade estaremos com vestes limpas. Então algo bem semelhante a essa questão das vestes brancas. E tudo isso demonstra a forma que Jacó reconhece a fidelidade do Senhor na sua vida. Então quando ele fez o voto, agora, depois de 7 capítulos, a gente vê que ele passa a reconhecer Deus como seu Senhor. E aí ele obedece ao chamado de Deus e vai até Betel erguer um altar. E a gente percebe também que mesmo diante de tudo isso, todas as vezes que Jacó se chegava a Deus, Deus respondia suas orações e era presente na vida dele e também nos seus momentos de angústia. E aí eu trago umas perguntas para nós aqui hoje por esse estudo
do Gênesis 35. E nós, como temos chegado diante de Deus, do nosso Deus, para adorá-lo? Qual é o aprendizado que a gente pode tirar dessa parte do Gênesis 35? Quais ídolos temos carregado dentro de nós que nos impedem de chegar diante de Deus com vestes limpas? Que tipo de adoração temos reservado para Deus? Graças a Deus, ao sacrifício do seu Filho Jesus, que Ele derramou o seu sangue sobre nós, que Deus nos enxerga com misericórdia e graça, né? Mas a gente tem que ter essa preocupação de sempre preparar a melhor adoração para o Senhor, de ir para Ele sem divisão de adoração, né? Como o único Deus que Ele realmente é. Continuando aqui nos versículos de 4 a 7, nós temos que: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que eles pendiam nas orelhas. Então existem algumas evidências do Oriente que essas argolas eram brincos usados nas orelhas dos ídolos. Então, vimos lá no capítulo 34 que houve um episódio de pós-guerra que pegava os restos das guerras e tudo. E a questão de não era só se desfazer dos ídolos, mas também, de repente, de algum metal precioso que tinha nesse ídolo. De repente, essas argolas eram brincos de ouro, de algum outro metal precioso que estavam nesses ídolos. E Jacó deu a ordem que era para se desfazer de tudo, né? E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, que era um local de difícil localização. E aí, porque os pertences ali eram objetos de idolatria, para que realmente não fossem encontrados. E quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Esse terror ele é entendido como um temor das cidades vizinhas, dos moradores vizinhos, sobre a família de Jacó, pelo fato dele ter um Deus todo-poderoso. E esse temor, esse terror se desdobrou sobre o povo de Israel como proteção divina, para cuidar deles e dos seus patriarcas e dos seus descendentes. E ninguém ousava intentar algo sobre a vida deles. E assim Jacó chegou a Luz, que era o nome antigo da cidade de Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E ali eles edificaram um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, que significa Deus de Betel. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão Esaú. O versículo 8 já mostra um outro fato bem importante quando ele esteve nessa trajetória, que é Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute, que a tradução seria carvalho do pranto. Então, se a gente lembra bem, Rebeca, quando ela saiu da casa dos seus pais e foi ao encontro de Isaac, seu futuro marido, ela levou consigo sua ama. E assim, na Bíblia as coisas não são ditas por acaso, tem sempre um significado, um porquê. E agora, nesse capítulo 35, é frisado o nome dessa ama, que é Débora. E aí tem uma explicação por trás disso, né? Lá em Gênesis 27, quando acontece o episódio da briga de Esaú com Jacó, Rebeca, com medo da perda de um dos filhos, ela pede para Jacó ir para a casa do irmão dela, Labão. E o despede para lá e fez uma promessa ao filho, dizendo que quando as coisas melhorassem na casa dela, ela iria mandar chamá-lo. Então ela não sabia o tempo que isso poderia acontecer, foram anos depois. E o que a gente percebe é que Débora, a ama dela, estava na caravana de Jacó, voltando ao encontro da casa do pai dele, porque provavelmente Rebeca deve ter enviado a sua ama Débora para dizer que as coisas estavam melhores na casa do seu pai, que ele poderia vir. E nessa trajetória de volta, Débora vem a falecer. E por fim, o terceiro episódio, acontecimento importante em Betel, foi que Deus aparece novamente a Jacó. Então, o retorno de Jacó a Betel, ele é acompanhado de várias aparições divinas. Agora, já indo para os versículos de 9 a 15, nós temos que, depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Então, outro ponto importante aqui. Foi nesse ponto que Deus apareceu e agora lhe deu a bênção. Então, essa bênção a Jacó coloca ele no mesmo patamar de bênção de patriarca de Abraão, seu avô, e de seu pai Isaque. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. E Israel quer dizer aquele que luta com Deus.
Então a gente vê aqui a importância que o nome tem sobre as pessoas e como essa alteração vai denotar uma vida de transformação que vem acontecendo na vida de Jacó. E lutar com Deus é algo que, inclusive, a gente estava até comentando no PGM essa semana, que essas inquietações, a gente argumentar, a gente desabafar com Deus, a gente ter dúvidas, a gente passar por alguma crise na fé, faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento espiritual. E a gente percebe aqui que Jacó passou por isso, ele lutou com Deus, ele questionou, ele foi atrás, e Deus se agrada disso, porque faz parte do nosso crescimento e de a gente se achegar mais ainda a Deus. Então, continuando aí no versículo 11, disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então aqui é que a gente pode perceber que a forma como Deus se reporta a Jacó, agora Israel, era da mesma maneira que ele falara a Abraão e a Isaque. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 17, as palavras foram as mesmas. Deus se reportou a Jacó da mesma maneira. Então, torna que Jacó é herdeiro das promessas divinas. Nesse ponto, quando ele fala, esse Deus Todo-Poderoso também diz a Jacó o seguinte: seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e uma multidão de nações sairão de você. Então, de novo aí, pai de muitas nações, como foi dito lá para Abraão, além da nação de Israel, também tem a promessa de se estender a outras nações e chegou até nós, né? Quando, então, Abraão teve lá o seu nome mudado, da mesma forma como aconteceu com Jacó. Outro ponto importante dessa parte é que reis procederão de você. Nós somos hoje, através de Jesus Cristo, sacerdócio real. Jesus é rei, Jesus foi rei e nós também tivemos essa graça de fazer parte desse sacerdócio real. Então a promessa se estende e chega até nós, aponta para Cristo e também nos alcança. E essa mesma declaração foi usada na criação da humanidade: crescei e multiplicai. Então a terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você. Aqui a promessa divina da terra renovada em Jacó e também para seus descendentes. Vamos agora para os versículos 14 e 15. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação, que é uma oferta, e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E dos versículos de 16 a 21, nós temos que eles partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, ao sair-lhe a alma quer dizer que saiu-lhe a vida, deu ao filho o nome de Benoni, que quer dizer filho da minha dor, filho da minha tristeza. Ben quer dizer filho, então Benoni quer dizer filho da minha tristeza. E aqui a gente percebe uma outra atitude de mudança de postura abençoadora por parte de Jacó. Jacó não permitiu que o filho ficasse com esse nome e, após a morte de Raquel, ele troca o nome de Benoni para Benjamim, que quer dizer filho da mão direita ou filho do sucesso. E a gente, filho da mão direita, o que é que isso quer dizer? Quando os patriarcas iam abençoar seus filhos, começando pelo primogênito, ele erguia a mão direita sobre o filho. Então, aqui a gente subtende o quê? Como nessa época Jacó ainda não sabia que José estava vivo, então para ele o próximo filho que ele iria abençoar, que ele ia estender a sua mão direita e dar a bênção, era Benjamim. Então, da linhagem de Raquel, da mulher que ele amou, o primeiro filho, o primogênito, seria agora Benjamim, já que José, para ele, ainda estava morto, ele não sabia da sua existência. E aí ele abençoa e dá esse nome ao seu caçula, Benjamim. E assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Então, já caminhando para o final do capítulo 35, nós vamos para os versículos de 22 a 26. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila,
que era serva de Raquel, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gad e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Então aqui a gente percebe ainda resquício do pecado, da maldição que existia, porque Rúben usurpou do seu direito de primogenitura logo após a morte de Raquel e deitou-se com sua serva Bila, talvez para estabelecer alguma autoridade sobre seus irmãos, mas que não deu muito certo. Na verdade, ele desonrou o leito do seu pai, numa atitude de rebeldia, levando à contestação a posição de líder, de chefe de família, que era Jacó. E com isso ele perdeu seus direitos de filho mais velho. O que foi repassado em substituição deveria ser a Simeão, mas Simeão, devido à mortandade que ele praticou lá em Siquém, ele também não trouxe esse direito de primogenitura sobre ele. Então Rúben e Simeão perderam esse direito e aí foi repassado para os filhos de José. Mais lá na frente a gente vai ver nos capítulos posteriores de Gênesis que vai recair sobre os filhos de José, Efraim e Manassés. E aí Rúben e Simeão, eles não foram listados, seus nomes não foram listados nos registros genealógicos como o primeiro filho. E o que é interessante aqui é que desde Abraão a gente percebe que há uma inversão de primogenitura. Ismael nasceu primeiro, mas quem ganhou o título e foi realmente o primogênito na linhagem foi Isaque. Aconteceu lá a questão entre Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, mas quem levou a bênção foi Jacó. E agora novamente se repete com os filhos de José. José tem Manassés como primeiro filho e Efraim o segundo, mas Jacó decide abençoar e colocar a mão direita primeiramente sobre o filho caçula de José, Efraim, e em sequência em Manassés. E aqui voltando para o texto, nós temos que tanto Rúben como Simeão ficam fora dessa linhagem, e Jacó agora abençoa Efraim e depois Manassés. Nos versículos 27 e 29, fechando o capítulo 35, nós temos que Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Criate Arba, que é Hebron, onde Abraão construiu um altar ao Senhor e onde ele também sepultou Sara, nas terras de Manre, no campo de Macpela, terra comprada do hitita Efron. Então, onde eles peregrinaram nessa terra, tanto Abraão como Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram e já estavam em paz, já tinham feito as pazes. E Deus esteve sempre com Jacó. Deus sempre mostrou sua fidelidade, sempre foi fiel, o levou em segurança, como ele havia pedido lá, desde Gênesis 28, e trouxe segurança até a casa do seu pai. Esse foi o capítulo 35 de Gênesis, é um capítulo riquíssimo em detalhes. Eu acredito que colocaram uma mulher para trazer o estudo aqui no Atos 8, porque é um capítulo muito rico em detalhes e mulher é detalhista, gosta de detalhes, de pontuar ponto a ponto. Se vocês perceberam, a gente conseguiu ler o capítulo todo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma honra estar entre vocês. E eu finalizo com o início do capítulo: levanta-te e vai e faz. Então esse é o tempo que o Senhor nos chama para nos levantarmos, nos purificarmos, obedecermos ao seu ID e fazer o que Deus preparou como missão para cada um de nós. Então que possamos retribuir sua grande fidelidade para conosco. Então desejo a vocês uma boa noite, que Deus continue abençoando o seu lar com a sua doce presença. Não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente.
Usa-me, Senhor, não me deixe